Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos hoje com a ação de bandidos que invadiram uma agência bancária e explodiram uma bomba lá dentro. De acordo com a polícia, os criminosos usaram um carro para derrubar a porta. A nossa primeira reportagem de hoje, você confere agora. Quem procurou a agência bancária logo cedo viu de perto a destruição. De acordo com a polícia, os bandidos utilizaram 2 carros roubados durante a ação. Um deles foi usado para arrebentar a grade da agência e conseguir o acesso. Ele só foi retirado lá de dentro durante a manhã. Depois de pegar o dinheiro em um dos caixas destruídos, o bando fugiu em outro veículo. A Polícia Federal esteve na agência para realizar a perícia. Ainda não se sabe o valor que os marginais conseguiram levar. Imagens do circuito interno já foram captadas e devem ajudar nas investigações. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de abusar de uma jovem de 24 anos com síndrome de Down na frente de uma criança. Direto da nossa central de apurações, Luciana Viana tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. Esse crime bárbaro, segundo as investigações da polícia, já ocorria desde novembro do ano passado na casa da vítima, em Vespasiano, na região metropolitana. Esses estupros, eles ocorriam quando a mãe da jovem saía de casa e só foram descobertos porque a jovem contou para uma irmã. Agora, o que nos impressiona é que esse homem de 41 anos, que foi preso hoje, vizinho da vítima, cometia esses abusos na frente de uma criancinha de 3 anos, sobrinha da vítima. Agora, a polícia investiga se essa garotinha também foi violentada em algum momento, André. É um absurdo, é muito triste a gente ter que dar uma notícia como essa. Com toda certeza. Ele está preso, né? Deve responder, com certeza vai responder por esse crime absurdo, bárbaro, cruel. Com toda certeza, Luciana. Estou vendo, inclusive agora, Luciana, você que conseguiu ficar longe da gripe durante muito tempo, que a gente comentou, agora pelo jeito ela te pegou, né, Lu? Ela me pegou. Ela te pegou. Estou tentando fugir. Está tentando fugir, mas vamos lá. Ainda estou. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. O tradicional cafezinho ficou mais caro. O aumento já está mexendo no bolso e nos hábitos de muita gente. Café fresquinho, feito na hora, tem seu lugar. Delícia, ainda mais no frio. Esquenta a alma. E se vier bem acompanhado, melhor ainda. Pena que o sabor tem ficado amargo. O preço do café solúvel subiu mais de 18% nos últimos 12 meses. O produto moído aumentou cerca de 15%. Não para de subir. Todo mês é um pouquinho. Fica difícil. E o grande vilão desta história é a variação climática. Houve uma seca no Espírito Santo, chuva em Minas Gerais, são os 2 principais produtores de café do Brasil. Agora, a gente sabe também que muito dos implementos agrícolas, como fertilizantes, eles são importados. O dólar teve uma variação acima de 40% nesse ano de 2016. Um sacrifício para a dona Aline. Para mim é um sofrimento, porque lá em casa nós gostamos do café forte. Não pode ser essa água de batata, não. Nesta cafeteria, o jeito foi negociar com os fornecedores para manter os preços. Se aumenta muito, o consumidor afasta. E isso, nesse momento... não é bom. Por causa do preço, tem muita gente trocando o café pelo chá natural. Além de mais barato, tem de vários sabores. Aqui, por exemplo, entre os mais procurados estão o de amora, pitanga e capim-cidreira. O movimento na banca deste mercado na capital mineira cresceu 20%. É levinho, faz bem, mais barato. E aí você tá bem, e bem com a saúde. Aí volta às nossas raízes, né? Lá no tempo da vovó que se tomava muito chá, então a gente volta lá no tempo da vovó. Vamos fazer um chazinho de erva cidreira pro povo ficar calmo. Tá todo mundo precisando ficar mais calmo mesmo, né? E olha só, nos supermercados os preços também estão nas alturas. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. E ainda, nossas equipes encontraram um paraíso perdido em Minas Gerais. Quer saber onde fica? Então continue com a gente, porque eu vou trazer essa reportagem com essas imagens lindas daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Olha, estamos de volta e você de casa já deve ter percebido que está cada vez mais caro encher o carrinho de compras aqui em BH. Uma pesquisa apontou uma alta geral nos preços de produtos básicos nos últimos 6 meses. Andar por esses corredores e encher o carrinho está cada vez mais difícil. É que o custo médio dos produtos que compõem a cesta básica subiu de R$ 693 para R$ 737, um aumento de 6%. Os números são da Prefeitura de Belo Horizonte, que fez um levantamento de janeiro a maio de 44 produtos, entre alimentícios, limpeza doméstica e higiene pessoal. Tá muito difícil. A gente vai fazer as compras, às vezes o dinheiro que a gente leva, às vezes nem dá, porque tá muito caro mesmo. O carrinho deu lugar à cesta, né? Deu lugar à cesta, porque hoje em dia a gente não tem mais condição financeira de fazer uma compra num carrinho. Encher um carrinho hoje é um sonho. Segundo o site de pesquisas Mercado Mineiro, de uma lista de 40 itens básicos, 36 tiveram reajustes nos últimos 6 meses. No leite, o aumento foi de 40%. No molho de tomate, 88%. Na farinha de trigo, 25%. E o precioso feijão, que teve aumento de 125%. O reflexo desse cenário de alta nos preços chegou à casa de muitos belo-horizontinos, como a Gerlane. Eu comprava, igual 2 meses atrás, e eu não compro mais agora. Antes eu comprava 4 pacotes de feijão, hoje eu compro 2, olha lá. Então, e é água no feijão mesmo, não tem como fazer feijão grosso, não. Se você olhar tudo tá caro, nada barateou. Se pega uma oferta de uma coisa, mas no outro eles já pegam tudo que você já pegou naquela oferta. Mas Gerlane torce para que esse cenário de altas nos preços se inverta. Tomara que mude mesmo. Porque desse jeito, coitado de quem ganha o salário mínimo, né? O puro salário mínimo. Então não tem como sobreviver. Tem criança, nossa mãe, tem que mudar. Tá difícil mesmo, né? Agora o futebol. Com 3 vitórias seguidas, o Atlético quer fechar a sequência de 4 jogos em Belo Horizonte com 100% de aproveitamento. Definitivamente o clima mudou no Atlético. É o efeito das 3 vitórias consecutivas. Cara, é até gostoso ver a tabela hoje em dia, né? Uma semana atrás, lembro que a gente estava na Copa América e via a posição da tabela. E bom, graças a Deus a gente conseguiu 9 pontos direto. A gente vai tentar conseguir mais 3 pontos que nos possibilite está na parte da cima da tabela. Vai ser um jogo pegado, difícil. O Botafogo vem com confiança. A preocupação do zagueiro Eraso tem explicação. Você já deve ter ouvido aquela frase: não existe bobo no futebol. E não é que o próximo adversário do Atlético provou isso. O Botafogo, que estava na zona do rebaixamento, foi a Porto Alegre surpreender o Internacional, vice-líder do campeonato. O Botafogo tem uma grande equipe, né? Se ganhou do Inter, ganhou por mérito, porque mereceu. Enfim, a gente dentro de casa tem que impor o nosso ritmo, né? Jogar com muita intensidade, é isso que a gente vai procurar fazer para vencer o jogo. Para a partida desta quinta-feira, o Atlético tem desfalques importantes. Marcos Rocha recebeu o 3º amarelo e está suspenso. Leandro Donizete e Rafael Carioca estão lesionados, mas nada que preocupa. Todo mundo é importante no time. O Atlético tem um time, um grupo muito qualificado. Com certeza que quem for que jogar vai fazer uma grande partida. Desfalques dentro de campo e um reforço fundamental fora dele. Afinal, a partida vai ser no Mineirão e a expectativa é de casa cheia. Uma das nossas fortalezas é a nossa torcida. Tomara que a nossa torcida possa nos acompanhar lá e a gente faça um grande jogo e continuar naquela pegada que a gente está agora. E o Cruzeiro encara a Chapecoense daqui a pouco em Santa Catarina em busca da 3ª vitória seguida no Brasileirão. Tá fria, seguindo a lógica da estação, o inverno. Mas o clima no Cruzeiro é outro, bem diferente. É o verão, porque tá quente, tá esquentando. E creio que só tem a crescer, só tem a esquentar mais ainda para a gente conseguir nossos objetivos no final do ano. Para levar esse calor todo à cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a Raposa precisa fazer algo que ainda não fez neste campeonato. Um desafio muito grande, fora de casa, tentar vencer a 3ª partida consecutiva que não hemos conseguido ainda
no campeonato. A última vez que o time celeste venceu 3 partidas seguidas faz um ano, em junho de 2015, quando Vanderlei Luxemburgo tinha assumido o comando técnico. Agora o objetivo da equipe de Paulo Bento é outro: confirmar que o momento de oscilação passou e que o time pode sim brigar na parte de cima da tabela. Para isso, o Cruzeiro precisa vencer a Chapecoense. Depois serão 2 jogos em casa, o Vitória no domingo e o Atlético Paranaense na sequência. Agora imagine só o que esses 9 pontos podem fazer em um campeonato tão embolado. Hora de engrenar, a confiança tá alta. O Cruzeiro vai mineiramente curtindo o momento. Tem que curtir, tem que aproveitar. A gente passou por um momento difícil, complicado, ruim, mas nunca baixamos a cabeça e vamos buscar outra vitória, que é a terceira, né? Fora de casa, para o clima continuar assim, bom, bem confiante para todo mundo. E está chegando a hora de escolher o novo prefeito da nossa capital, Orion Teixeira. Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Pois é, Orion. E aí, como é que tá? Já começou a andar? Porque esse ano está diferente demais, né? Até agora, a coisa não parece que não. Está meio paralisada até em função caminhar, da crise política nacional. As atenções estavam todas voltadas para Brasília, os desfechos da crise de Brasília. Mas há um calendário eleitoral a ser cumprido. E a partir de agora nós temos que cuidar da discussão sobre quem serão primeiro os candidatos a prefeito para depois escolher o novo prefeito de Belo Horizonte. O que acontece, André, é que nós temos há mais de 20 anos no Brasil uma polarização entre 2 polos da política nacional, 2 partidos fortes, o PT e o PSDB. Dessa vez, não há um candidato forte, um nome favorito nessa disputa. Então, essa polarização entre os 2 partidos deverá se transformar em pulverização de candidaturas. Uma por estratégia de um lado do PT, e para o lado do PSDB seria aí um desentendimento. O que acontece? No lado do PT, no desgaste muito forte diante do partido, levou a buscar alternativas, estimular várias candidaturas de aliados para que um deles chegue ao segundo turno e depois possa lá enfrentar esse rival. Do lado do PSDB, do senador Aécio Neves, e do PSB, do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, há um desentendimento e um risco de rompimento. Por conta disso, em vez de uma candidatura forte, poderemos ter aí vários candidatos desse grupo também. Ao final, Belo Horizonte pode ter 10 até 12 candidatos a prefeito. Minha nossa, agora me fala uma coisa, e vai ter dinheiro para essa campanha toda? Sabe? Essa é a questão, André, porque a partir desse ano, a partir dessa eleição, houve uma mudança na legislação eleitoral. Não se pode mais ter financiamento de pessoas jurídicas, de empresas para os candidatos. Até mesmo se tivesse... A mudança que eu estou comemorando muito, estou achando excelente. Até mesmo que se tivesse, os empresários estariam receosos de investir, colocar e com risco de amanhã ser chamado pela Polícia Federal, quer dizer, o risco de corrupção é muito grande, Caixa 2. Então, nesse ano é só financiamento de pessoa física. Então, vai faltar dinheiro e esse excesso de candidatos pode ser que, ao final, muitos desistam em função disso. Tá certo, Orion. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer. Uma vez com a gente. Uma boa noite para você. E chegou a hora de você conhecer o paraíso perdido em Minas Gerais, São João Batista do Glória, na região do Lago de Furnas. A cidade é conhecida pelas paisagens deslumbrantes. Olha só. Uma cidade repleta de verde. A natureza é a principal marca de São João Batista do Glória, na região do Lago de Furnas. E isso pode ser comprovado nas ruas e praças cheias de árvores. Mas em pouco mais de 20 quilômetros de distância da cidadezinha, que está o verdadeiro paraíso perdido. Pessoal que procura em busca do ecoturismo, do turismo de aventura, do esporte de aventura, né? A gente conta com bastantes opções de cachoeira, pousadas, campings, né? Algumas atividades de aventura, o rapel, o boia cross, né? Os passeios a cavalo, passeio de jipe, passeio de moto, passeio de bicicleta. O nome do lugar já diz tudo, né? Na verdade, esse nome Paraíso Perdido surgiu quase que por acidente, por 2 motoqueiros do interior de São Paulo há mais de 50 anos.
Naquela época era raro ter uma moto, resolveram passar pela MG 050, viram as montanhas, resolveram subir e na volta, com fome, avistaram umas mangueiras, que é um mangueiro de porco, resolveram parar para comer algumas mangas. E um que era mais aventureiro, ouvindo o barulho da água, falou: vamos ali que tem água para a gente lavar as mãos, lavar o rosto. E a hora que ele chegou, ele falou: nossa, isso daqui é um paraíso. Ficou surpreso com o que ele começou a ver. E começou a entrar para conhecer. E outros já mais um pouco preocupados: não, vamos embora que nós estamos perdidos. E foram se aventurando, um querendo aventurar, o outro dizendo que estava perdido. Quando chegaram em Ribeirão Preto, foram contar para os amigos: pô, nós encontramos do nada um lugar que é um paraíso. O outro: mas é perdido. E a turma: quanto que nós vamos lá no Paraíso Perdido? E assim originou-se o nome daqui, Paraíso Perdido. E o lugar não poderia ser chamado de outra forma, né? Dá só uma olhada nesse visual. Aqui, o som da água é o nosso guia. Lá vamos nós em busca desse paraíso perdido. Alguns minutos de caminhada e a surpresa. Em pouco mais de 1 quilômetro estão escondidas pelo menos 18 piscinas naturais e várias cachoeiras. O lugar é ideal para quem busca tranquilidade, mas não abre mão de uma grande aventura. Tatiana é apaixonada por natureza, saiu do Rio de Janeiro para nadar nas águas cristalinas de Minas. É lindo, é um paraíso, né? Maravilhoso. Esse canyon aqui realmente, a gente tem lugares maravilhosos no Brasil e esse é um deles. Eu definitivamente vou voltar, gostei muito. É de encher os olhos. E é um lugar que te dá paz também, né? Sim. A gente vem para a natureza em busca disso, né? E esse definitivamente deixa a gente em paz mesmo. A mesma paz que Márcia e o marido encontraram por aqui. O lugar é encantador, assim, né? Não só essa cachoeira, como outros lugares que nós fomos visitar também. Vale a pena conhecer o lugar, é maravilhoso. As piscinas ainda revelam detalhes impressionantes. Olha só o fundo desta cachoeira. As pedras manchadas e os buracos lembram a cara de um tigre. O Paraíso Perdido tem área de camping e barracas de alvenaria. A área foi comprada com o objetivo de ser preservada. Esse é o nosso principal objetivo, aquele que a gente não abre mão de forma nenhuma. Então a gente preserva com muito carinho, muito cuidado. E aquelas pessoas que não têm esse carinho, não têm esse respeito, não têm esse amor pela natureza, a gente pede para que nem venham aqui. Depois de tanto passeio, uma pausa para comer. E é também ao redor de muito verde neste restaurante que pratos típicos da cozinha mineira são servidos. Então, que tal um frango caipira? Ou a famosa carne de porco na lata? Difícil resistir, né? Essa carne, igual antigamente não existia geladeira, né? A gente mata o porco e conserva ela com a própria gordura do porco. Ela fica conservada lá dentro da gordura e a gente gasta 2 dias para preparar ela. Daqui a pouquinho, estabelecimentos que proibirem mães de amamentarem serão multados. E ainda está chegando a hora da virada cultural 2016. A programação foi apresentada hoje. E eu trago os detalhes para você logo depois do nosso intervalo. São 2 minutinhos e a gente volta. Até já. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte divulgou hoje a programação da virada cultural deste ano. Conta pra gente, Luciana Viana, o que vai rolar, hein? André, são 24 horas de música, teatro, dança, cinema, literatura e muito mais. São cerca de 500 atrações e tudo de graça, de acordo com o anúncio hoje da Fundação Municipal de Cultura. A proposta é privilegiar os artistas de casa, como Flávio Renegado, Bloco Baianas Ousadas, que fez muito sucesso aí durante o Carnaval, mas também tem espaço para convidados especiais, como Elza Soares, Sandra de Sá, Criolo e Lenine. A 4ª edição da Virada Cultural tem novidades como o palco itinerante, que por ter uma estrutura facilmente desmontável, ocupa diferentes espaços. E a criançada não fica de fora, não. A viradinha conta com mais de 80 atrações infantis. Então, programe-se. A 4ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte acontece nos dias 9 e 10 de julho, sábado e domingo. A programação completa pode ser
ser conferida no site viradaculturalbh.com.br, reforçando, André, que todas as atrações são de graça. Muito bacana, né? 2 dias aí para se divertir a valer. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Lançadas hoje as estratégias para combater a pobreza nas áreas rurais do nosso estado. A cerimônia de lançamento contou com a presença da presidente da Copasa, Sinara Meirelles, da presidente do Servas e esposa do governador Fernando Pimentel, Carolina Pimentel, da secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Cristina Rocha, entre outras autoridades. Logo depois da abertura, Fernando Pimentel assinou o decreto para a criação do grupo coordenador das estratégias de enfrentamento da pobreza no campo. Sem nenhum exagero, é o ato mais importante do governo. Todos nós estamos irmanados nesse fundamental compromisso. Qual é? O de combater sem trégua a desigualdade, a iniquidade, os desequilíbrios sociais. Em seguida, ele assinou o protocolo de intenções com a CEMIG para a ligação de energia elétrica em 50 mil propriedades rurais e em mais de 1.000 poços artesianos da área de concessão da Copasa. E também autorizou a doação de equipamentos para poços tubulares e caixas d'água dentro do plano de emergência para enfrentamento da seca em Minas. Além de um termo de adesão ao programa Garantia Safra, que garante renda mínima para 43 mil famílias de agricultores. Ele também entregou 34 veículos a serem utilizados pelos Centros de Referência de Assistência Social e 30 ônibus escolares para atendimento de alunos que moram nas zonas rurais. Nós vamos começar com 70 e poucos municípios prioritários e, à medida que a gente for tendo disponibilidade financeira, nós vamos cobrir todos os municípios de todos os territórios. Os trabalhos começam imediatamente no Alto Jequitinhonha, Baixo e Médio Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce. Esses 5 territórios apresentam percentuais de população rural acima de 30% e concentram 40% das famílias extremamente pobres do estado. Os investimentos passam de R$1 bilhão. As festas juninas estão quase acabando, mas será que as fogueiras ainda estão acesas? Paulo Navarro. Olá, fim de junho e eu ainda falando de festa junina? Claro, porque se no Brasil o carnaval pode durar um mês, as festas juninas também acontecem em julho. As festas juninas são mágicas. Apesar do frio, ela é quente na fogueira, quentão, canjica, vinho quente e cachorro quente. Infelizmente também é balão, que vira vilão e provoca muitos incêndios. As festas juninas são mágicas porque funcionam como o túnel do tempo. Nos levam à infância com ou sem filhos e netos. É uma festa brasileira por excelência. Talvez a mais brasileira, é festa do interior, festa do Brasil profundo, festa do Brasil da delicadeza perdida, é festa caipira no melhor sentido da palavra, é festa que resgata um Brasil que quase não existe mais, uma festa que inspira livros, pinturas e principalmente música. Como se não bastasse, todas as qualidades estatísticas provam que, além de aquecer o inverno, as festas aquecem a economia, aumentando a venda de alimentos, bebidas e serviços. Em tempo, deu na coluna do Anselmo Góes, hoje no O Globo. Sexta agora, um dos eventos oficiais do PT em São Paulo será o Arraiá da Resistência. Trata-se de uma festa junina na Praça da República, onde vários ativistas do partido estão acampados desde o início do governo Temer. Aliás, não é por falta de quadrilha que o festão será desanimado. Com todo respeito, um viva a todos os santos. É isso aí. O prefeito Márcio Lacerda aprovou a lei que multa quem proíbe mães de amamentar. Direto dos estúdios da rádio Band News FM, nossa colega Dimara Oliveira tem as informações para a gente. Boa noite, Dimara. Parece meio incrível isso, assim, mas ainda existe gente que proíbe a mulher de amamentar em público, né? Diz, olha, não pode amamentar aqui. Isso é inadmissível, né? Ainda bem que essa lei foi aprovada, né, Dimara? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. Necessário uma lei para isso, né? Essa é uma notícia
notícia boa de dar, não pelo fato de ser necessário uma lei para isso, né, que é uma das coisas mais lindas que existe na maternidade, que é a amamentação, mas é pelo fato de ter transformado aí num direito da mulher. Nós tivemos alguns incidentes no ano passado, alguns esse ano também, alguns locais públicos onde as mães quiseram amamentar seus filhos, acabaram sendo incomodadas ali. Então agora é lei. E de acordo com essa lei assinada pelo prefeito Márcio Lacerda, André, e que está no Diário Oficial do município, independentemente da existência ou não de áreas exclusivas, né? Porque antes havia essa possibilidade, a mãe tem o direito de decidir o momento e o local em que deseja amamentar a criança sem qualquer restrição e intervenção. A multa para os locais públicos ou privados que não obedecerem essa lei é de R$500. Isso vai dobrando, André, à medida em que for reincidente, né? Que o local foi incidente. Então a galera tem que ficar de olho nisso agora, prestar bastante atenção, porque é um direito. E o interessante é que se fazem tantas campanhas para amamentação, né? E quando a mulher vai exercer esse direito, ela tinha as suas restrições e agora não tem mais. É um direito, André. Essas e outras notícias você acompanha aqui na Band News 89.5. A gente está aqui sempre a partir das 6 da manhã. Boa noite. Tá certo, Dimara. Obrigado pelas informações. E a você de casa, muito boa noite. E a gente volta amanhã às 10 para as 7 da noite com as notícias do nosso estado aqui no Jornal Band Minas. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 10 para as 7. Anote aí, logo depois do Datena com as notícias do nosso estado. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.